So hello guys, how are you doing? Esse vídeo é sobre o Simple Past, ok? Que é o passado simples em inglês. E é o tempo verbal mais comum em relação ao passado, tá? Ele fala sobre um passado específico, um determinado tempo. I'm sorry for the roosters you've been hearing. Desculpa pelos galos, mas it's nature. Então, alguns exemplos aí, ó. I went to the beach last week. Então, eu fui à praia semana passada. I watched the news yesterday. Eu assisti as notícias do jornal ontem. I studied for the test last Sunday. Então, eu estudei para a prova domingo passado. João stopped smoking last year. João parou de fumar no passado. E Larissa watched Wonder Woman at the movies. Larissa assistiu Mulher Maravilha nos cinemas. Ok? Então, at the movies. Movies é filmes, mas at the movies tem a ideia de no cinema, tá? E no inglês britânico seria at the cinema. Ou at the movie theater, pode ser também no inglês americano. Ok? Então aqui a gente tem uns exemplos de frases do passado. Então é sempre esse tempo verbal. Eu fui, eu fiz, eu estudei, eu trabalhei, eu esqueci. Geralmente a gente associa com um advérbio de tempo no passado, tá? Last week, last month, last yesterday, 2 days ago, alguma coisa assim. E em relação à estrutura do tempo verbal, nós temos na forma afirmativa sujeito, acompanha aí o slide, tá? Sujeito, verbo, mas o verbo no passado, que geralmente no regular com ed, o irregular sim, vai ter formas variadas, mais o objeto, tá? O objeto geralmente ele não é obrigatório, mas ele é bem comum, então é bem comum de acontecer, de aparecer. Então, I watched, sujeito, watched, o verbo no passado, a movie, um filme, tá? Não é watched, watched. Eu vou explicar sobre a pronúncia durante esse vídeo, tá? So, I watched a movie, verbo regular. Então, eu assisti a um filme. Maria drove her car last night. Então, Maria dirigiu seu carro ontem à noite. Pedro listened to music. Então, Pedro ouviu música. Jonathan washed the dishes. Então, Jonathan lavou a louça. Laura ou Laura, depende da pronúncia que você quiser escolher. Laura worked all day. Então, Laura trabalhou o dia todo. Camila wrote a letter 3 days ago. Camila escreveu uma carta 3 dias atrás. Ok? Então, algumas palavras como last night, noite passada, 3 days ago, 3 dias atrás. Então, essa palavrinha ago é atrás. E aí você fala 2 days ago, 2 dias atrás, 3 days ago, 4 days ago, 5 days ago. E assim sucessivamente, tá? Então, esse ago marca atrás. E é atrás em relação ao tempo, tá? Não é de posição, não. Em relação à forma negativa, nós temos sujeito mais o did not, que geralmente é usado como didn't, que é a contração, mais o verbo principal na forma base, ou seja, na forma normal dele, sem alteração. Então, na forma, você só altera o verbo com algum sufixo ou uma outra forma na forma afirmativa. Na forma negativa, você só vai colocar o auxiliar do passado e o verbo fica na forma normal sem o to. Então, listen não vai ficar listened, vai ficar listen, do mesmo jeito. Só que didn't listen. Então, olha os exemplos aí. Pedro didn't listen to music. Então, Pedro não ouviu música. Maria didn't play the piano last night. Então, Maria não tocou piano
ontem à noite. Vinicius didn't wash the dishes last week. Então, Vinícius não lavou a louça semana passada. Então, verbos como listen, seriam listened no passado, played, washed e went vão ficar na forma normal e só o didn't vai mudar. Vai acrescentar o didn't para marcar que é passado, tá? E Jennifer didn't go to the mall this month. Então, Jennifer não foi ao shopping este mês. Ok? Já na forma interrogativa, assim como os outros tempos verbais, o auxiliar vai para o início da frase, tá? Então, você vai ter o did mais sujeito mais o verbo principal. Também na forma base. Então, assim como na forma negativa, quando você tem o auxiliar, o verbo não se altera, ele vai ficar como se estivesse no presente, só que sem o to, mais o objeto. Então, did he go to the supermarket? Então, ele foi ao supermercado. Did he go to the supermarket? A afirmativa seria he went to the supermarket, porque go é um verbo irregular. E o passado dele é went. Uma palavra totalmente diferente. Mas na interrogativa e negativa você só altera o auxiliar. Coloca o auxiliar e ele marca que a frase está no passado. Então você não precisa colocar o verbo no passado também. Então o verbo volta para a forma como se estivesse no presente. Go. So, did he go to the supermarket? Segundo exemplo. Did they pay attention to the lesson? Então eles prestaram atenção à aula. Ou próximo. Did Paulo do his homework? Então, Paulo fez a tarefa de casa. Did Jack do his household chores? Ou his chores? Então, Jack fez as suas atividades, serviço doméstico, tipo as suas atividades, né? Então, household chores é de serviço doméstico. Você pode falar só chores, que é as tarefas, ou household chores, que é do lar, household. Ok? Então, agora vamos especificamente para os verbos regulares e irregulares. Então, em português a gente também tem verbos irregulares. Então, por exemplo, comer, comi, estudar, estudei, morar, morei, viver, vivi. Então, seguem o padrão. Então, a gente tem os padrões no passado. Agora, o verbo fazer não é fazi, é fiz. Então, é um verbo irregular. Porque ele não segue a regra do sufixo do passado, normal. Então, ele se altera um pouco mais. E o inglês também tem. Só que o inglês tem um pouco mais de verbos irregulares. Uma lista bem grande. E eles, às vezes, são totalmente diferentes. Nem a raiz da palavra é igual. Go, went. Não tem nenhuma letra de went que se pareça com go. Só o gone no particípio que vai parecer. Mas o went é totalmente diferente. Então, tem dessas de não ser nada parecido. E tem alguns casos, em vários casos é bem parecido. Mas ainda assim é considerado irregular. Ok? Eles são verbos mais antigos na língua, os irregulares. Os regulares é quando eles já criaram as regras e aí fizeram uma padronização. Então, os verbos mais recentes geralmente são regulares. E os antigos, mais antigos, irregulares. Ok? Então, vamos lá para os exemplos. E o sufixo dos verbos regulares é o ed, tá? Então, todo verbo regular vai terminar em ed. Isso é todos. Aí existem algumas variações, mas o ed vai estar lá. Se o verbo termina em e, vai ser só o d. Tá? Então, o primeiro sufixo mais comum aí, vocês podem acompanhar no slide. É o ed. Então, want, wanted. Need, needed. Wash, washed. Watch, watched. Open, opened. Call, called. Ok? Então, não se pronuncia washed, watched, opened, called. Não é assim não. Então é washed, som de T, watched, som de T, opened, só o D do N pro D, opened, e call, called, do L pro D, tá? Old, called. Aí, outra forma de
de sufixo é só o D quando o verbo já termina em E, mas ainda permanece o ED. O ED está ali, só não vai acrescentar um outro E, tá? Então, ó, like, termina em E, na escrita, na pronúncia não se pronuncia, mas na escrita tem. Então, like, liked, dance, danced, change, changed, stone, stoned. Então, voltando para o significado dos verbos, tá? Que eu pulei sem querer. Então, want, querer. Wanted, quis. Nós quisemos, depende da variação, né? Sim, e os verbos irregulares, no passado, eles não mudam. Para todas as pessoas, não existe flexão. Eu fiz, tu fez, ele fez. Não, é tudo igual. Então, por essa parte é mais fácil, tá? Então, want, querer, wanted, passado. Need, precisar, needed, passado. Wash, para todas as pessoas, né? Wash, lavar. Então, washed, I washed. Eu lavei, you washed. Você lavou, igual. Watch, assistir. Então, ó, wash, watch. Então, uma outra ch. Então, wash é lavar, watch, assistir. Watched, passado. Open, abrir. Opened, abriu, aberto, né? Call, ligar, chamar. Called, ligou, né? Chamou. Like, gostar, né? A gente já viu. Liked, passado. Dance, dançar. Danced, passado. Change, mudar. Changed, mudou, né? Mudar. Stone, apedrejar. Pesado, né? Stoned, apedrejado. Ok? Então, nesse último caso, só os verbos só se acrescenta o D porque o verbo já termina em E na escrita. Tá? E a gente, por último, temos o caso do Y. Existe um outro caso, mas ele é um pouco mais complexo. Eu nem vou tocar muito nele, tá? Então, o último caso é o Y. E quando o verbo termina em Y, você precisa observar se o Y é precedido. Ou seja, se antes do Y existe uma vogal ou uma consoante. Se antes do Y tiver uma consoante, você vai tirar o Y, colocar IED. Mesma regrinha no presente para IS, para os substantivos também. E no comparativo também. Então é uma regra, o Y ele se altera, troca-se pelo I em vários casos, tá? Mas antes precisa ter uma consoante. Se antes tiver uma vogal, normal, só vai acrescentar o ED e o Y permanece. Então, olha os exemplos aí. Study, estudar. Então, antes do Y tem um D, uma consoante. Então, passado studied, com IED. Cry, chorar. Antes do Y, um R, vogal. Cried, chorou, chorado, IED. E tirou o Y. Try, mesma coisa. Então, aí, Y antes de R. Então, consoante. Então, tried, TRIED. Play, ó, Y, mas antes do Y tem uma vogal. Então, play, played, só com ED. E o Y permanece. Stay, ficar, né? Permanecer. Então, stayed, também só acrescenta o ED e o Y permanece. Sway, balançar, tá? Então, swayed também vai permanecer com o ED. O Y vai acrescentar o ED, tá? E play pode ser brincar, jogar, tocar, tá? Try, tentar, cry, chorar. Então, olha aí com a terminação no Y como fica. E aí a gente chega num ponto bem complexo, que é a pronúncia dos verbos irregulares. E aí é bem complexo em inglês isso. Mas eu vou tentar fazer o mais fácil possível. Que a gente tem 3 tipos de pronúncia, tá? Então não esqueçam a escrita, não é ED. Não se pronuncia dessa forma. Existem 3 sons, é o T, um som de T puro, sem nada, T. Um som de D, D. E um som de ED ou UD, tá? Tem esses duas possibilidades. E são 3 grupos disso. Então, uma regra de pronúncia muito séria e bem respeitada também pelos verbos regulares, tá? E a primeira, tá aí, eu coloquei na tabela o T, que é esse. Quando você vê uma palavra, uma consoante entre
Barras é porque isso é um som. Então não é a letra ali, o T, é o som T. Então é um fonema, tá? Então, e aí do lado você tem a palavra voiceless sounds, que são sons não vozeados, sons que não vibram as suas cordas vocais. E você tem que levar em consideração o último som do verbo. Então só vai pronunciar ele, porque se você pronunciar a palavra toda vai vibrar, porque a palavra tem vogais e toda vogal vibra, tá? Então se você botar a mão aqui, ó, A, E, I, O, U, então, E, então você vai sentir vibrando, porque toda vogal é sonora, ela vibra as cordas vocais, tá? Então você tem, é só em relação às consoantes que você tem que prestar atenção nisso. E é o último som, para você levar em consideração isso. Então, ó, wash, lavar, só o último som. Sh, sh, sh. Então, não tem vibração das cordas vocais, você não sente aqui. Você sente o A passando, sh, mas você não sente vibrar as cordas vocais. Diferente se você fizer live, esse som, se você colocar a mão aqui, você sente as cordas vocais vibrando. Então aí é outra regra. Então, para esses voiceless sounds, são sons que não vibram as cordas vocais. Então, toda vez que o último som do verbo não vibrar as cordas vocais, o passado é feito com som de T, que também é um som que não vibra as cordas vocais. Então, ó, wash, washed, talk, talked, stop, não vibra. Olha o B vibra. Mas o P não vibra. Então, stop, stopped. Kiss, olha o S, não vibra as cordas vocais. Agora o Z vibra. Então, kiss, kissed. Também com esse som de T. Ask, perguntar. Não vibra as cordas vocais. Então, ask, asked. Vai direto, tá? Não é asked, não é kissed, não. Kissed, asked, stopped, talked, washed. Ok? Então esse é o primeiro grupo dos voiceless sounds, que quando o último som do verbo no presente, ele não vibrar as cordas vocais. E aí é sempre levando em consideração o último som do verbo, tá? E aí se você pega o verbo like, o último som do verbo é o K, porque o E é mudo, tá? Então, considere. Então, liked. E ele é um verbo regular. Já o segundo grupo é quando o último som do verbo vibra as cordas vocais. E aí, a pronúncia vai ser D. 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 Você vai acrescentar. Então, live, lived. Plan, planned. Sob, sobbed. Change, changed. Call, called, tá? Então, live, viver ou morar. Lived, passado. Plan, planejar. Planned, planejou, planejado. Sob, chorar e soluçar, tá? Sobbed, passado, né? Change, mudar. Changed, passado. Call, ligar ou chamar. Called, passado. Tá? E uma coisa que você tinha que observar, ó, você pega o stop e sob. Stop termina em p, não vibra. Então, stopped. Sob termina em d, vibra. Então, sobbed. Ok? Então, essas duas terminações, ó, OP e OB, são muito parecidas. O P e o B são consoantes praticamente iguais. Então, p, b, olha a boca. P, b. Então, o som é produzido da mesma forma, com os dois lábios. Mas o P não vibra as cordas vocais e o B vibra. Então, stopped, sobbed. Ok? Já na última coluna você tem aí id ou ud. E aí, entre barras, que representa som, e T, D e DE. Entre parênteses, que aí representa a letra. Então, esse último caso não tem muito a ver com a pronúncia, tem a ver com a escrita. Então, quando a última letra do verbo terminar em T, D ou em DE, aí você vai acrescentar a pronúncia do ED, vai ter uma nova sílaba, por isso que tem essa vogal aí, id ou ud. Então, vira uma nova sílaba e você pronuncia com id ou ud. Então, want, wanted,
or wanted. Need, needed or needed. Wait, waited or waited. Decide, decided or decided. Suit, suited or suited. Ok? Então, com essa sílaba mais id ou ud. Ok? Então, vai ter uma nova sílaba aí. E aí entra uma vogal. Já nos outros casos, eu só tenho uma consoante. Então, não entra nova sílaba. Então, o verbo continua com a mesma quantidade de sílabas que tinha antes. Ok? E agora, em relação aos verbos irregulares, existe uma situação diferente. Então, eles não têm forma fixa, tá? Então, existem vários tipos de verbos irregulares e eles não têm uma regra, mas existem algumas padronizações. Então, os verbos irregulares eram verbos antigos. Então, para aquela época, existiam algumas padronizações, mesmo que básicas, mas só para as pessoas lembrarem, né? Como era o passado dos verbos, não ser muito aleatório. Então, é comum ter isso, mas os padrões que a gente pode fazer é de organização. Olha a tabela lá e ver como é que é o presente, como é o passado e como é o particípio, para se organizar. No livro de vocês tem isso, lá no final do livro. Então, o primeiro padrão ó, é o I no presente e o O no passado. Então, drive, drove. Dirigir, dirigiu. Write, wrote. Escrever, escreveu. Okay? Então, a letra no presente nos dois casos é o I, no passado é o O. Então, I, em inglês I, O, né? E aí, o segundo caso, nós temos E, A, que é o I e o A. Então, no presente vai ser com I, no passado vai ser com A. Então, olha quantos exemplos tem aí. Então, mesmo que não tenha uma regra, mas existem alguns padrões que ajudam a gente a organizar e reconhecer como é que esses verbos se distribuem no passado. Então, swim, swam, nadar, nadou, sing, sing, sang. Então, cantar, cantou, sink, sank. Então, afundar, afundou, ring, rang, que é tocar, tocou. Então, o celular tocou, the phone rang. Sit, sat. Então, sentar, sentou, né? Então, esses padrões I, A, tá? Que é E, em inglês. Nesse caso, a pronúncia. O outro grupo que a gente tem aí é o D, que vira T no passado. Então, no presente, lend, passado, lent. Significa emprestar. Então, lend, emprestar, lent, emprestou, né? Ou outras variações. Spend, gastar, spent, passado. Bent, se inclinar, bent, passado. E nós temos o EAR, que se pronuncia air, e o passado or, tá? Então, wear, wore. Então, usar roupa, alguma coisa no nosso corpo é wear, passado wore. Bear, bore. Tear, tore, tá? Tear tem tear também, né? Que é lágrima, a mesma escrita, mas a pronúncia existem duas. Tear, lágrima, e tear, rasgar. Então, tear, tore. E tore, passado, né? Rasgou. Ou rasguei, depende da pessoa que tá falando. Ok? And that's it for today. It's a long video. Ficou um vídeo bem longo, mas o Simple Past ele é um pouco mais complexo e leva mais tempo pra se falar sobre ele, tá? E eu nem falei tudo porque não tem como fazer tudo pelo vídeo aqui. Tem coisas que realmente a gente só vai fazer quando voltar para as aulas presenciais. Okay, guys, so that's it for today. Bye.